Aleluia. Prontos para mais uma palavra? Prontos para mais uma palavra? Aleluia, glória a Deus. Eu tinha me programado para pregar as palavras do livro aqui, porque 70% das palavras que estão nesse livro eu nunca preguei, você nunca ouviu também. 30% você já ouviu, mas 70% você não ouviu ainda. Mas nós colocamos o propósito também de, nessa capacitação, fazer um alinhamento da nossa visão. Porque eu quero começar dizendo isso para você. Existe na visão celular para nós da visão celular, dois tipos de igreja. Quantos tipos? 2. A igreja em células e a igreja de programas. Pastor, qual é a diferença? A igreja de programa, ela vive em função de fazer atividades. É show disso, é apresentação daquilo, é um congresso atrás do outro, é um seminário atrás do outro. São muitos eventos. Às vezes eu fico olhando e eu digo assim, meu Deus, se eu marcasse seminário, conferência, de mês em mês, eu acho que eu não conseguiria levar o povo, mas eles conseguem. Porque vivem dessa forma. A igreja em célula é diferente. A igreja em célula, ela é baseada nas células, no relacionamento, na edificação individual, através do discipulado, no acompanhamento do crescimento. Então, a gente tem um objetivo e todas as atividades corroboram para esse objetivo. Tem 3 tipos de pessoas que fazem parte de uma igreja, ou 3 grupos de pessoas: a multidão, as ovelhas e os discípulos. Quais são os 3 tipos? A maioria chega como multidão, ou todo mundo chega como multidão. A multidão estava no ministério de Jesus. Ia porque estava com dor de cotovelo, estava com fome, estava com enfermidade, estava com problema na família, tinha um filho problemático. Ela ia lá porque sabia que Jesus ia curar, que ia receber uma palavra de ânimo, de encorajamento. Então, onde Jesus estava, grande multidão o seguia. Mas terminava ali, cada um ia embora para casa, eles não estavam necessariamente acompanhando Jesus. Você tinha um segundo grupo, que eram as ovelhas. Você vai perceber que além dos 12, haviam outras pessoas, mulheres, que sustentavam com as suas finanças, com os seus recursos, o ministério de Jesus. Jesus financiava 12 discípulos. Jesus viajava, Jesus hospedava, Jesus comia. E ele não era assim, de manhã, café da manhã, ó pai, almoço, pirlim pim pim, e a mesa farta. Não, Jesus, ele tinha um recurso que ele administrava, que era ofertas que as pessoas davam, e essas pessoas eram as ovelhas, seguiam ele no ministério, onde ele chegava, tinha pessoas para colher. Quem é a ovelha? A ovelha é aquele que já vai no culto, a ovelha é aquele que contribui com seus dízimos e ofertas, assiste às programações, de alguma forma está envolvido na vida da igreja e se deixa ser apacentado. Mas você tem o terceiro grupo, que é o grupo do discipulado. Os discípulos são todos aqueles que assumiram a posição de liderança dentro da igreja. Discípulo é aquele que toma a cruz. Discípulo é aquele que responde a uma convocação. Então, se de repente eu faço uma convocação, o que foi? Eita. Obrigado, pastora Rê. Você faz uma convocação, multidão não vai comparecer. Ovelha talvez sim, talvez não, depende da conveniência, da disponibilidade dela. Discípulo para tudo e vai para a convocação. Entendeu a diferença? Multidão, você marca o culto. Pode ser que a multidão venha, pode ser que não venha. Tá? Sol quente, ele vai para a praia e diz, hoje eu não vou não. Um dia ele acorda e fala, hoje estou com vontade de ir na igreja. Ovelha, você marcou o culto, a ovelha faltou.
Pastor pega o telefone, ô irmão, senti sua falta. Ainda bem, pastor, porque o senhor foi o único que ligou para mim. É ovelha. Ovelha você faz cafuné, tira carrapicho, carrega, anima. Discípulo, se ele for faltar, ele avisa antes. Você não pode chegar no culto e o discípulo não está. Você não pode chegar no evento e o discípulo não está, porque ele é discípulo. Pastor, morri e não vou poder estar. É um discípulo. Ele tem uma justificativa muito forte. Então, a primeira coisa, você tem que saber a diferença. Se você é multidão, se você é ovelha ou se você é discípulo. E hoje eu quero falar do princípio, do desafio do discipulado. Por que que nós temos que fazer discipulado? Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz assim, Mateus diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a ordem de Jesus não é arrastar multidões, a ordem de Jesus não é produzir ovelhas, a ordem de Jesus é fazer discípulos. Então eu começo com a multidão, transformo-a em ovelhas, e das ovelhas eu levanto os discípulos. Pastor, por que eu tenho que fazer discípulo? Primeiro, porque é uma ordem do Senhor Jesus. Ele mandou fazer discípulo. Uma ordem não é para ser questionada, uma ordem é para ser executada. Ide, imperativo, ide, fazei discípulo. Na verdade, no original, o imperativo não está no ide, porque no grego é indo. O imperativo está no fazei discípulo. Indo, fazei discípulos. Então, mesmo que a multidão venha, nós estamos trabalhando para gerar o quê? Discípulos. Meus irmãos, nós somos uma igreja em célula, mas nosso alvo não é ter célula. Nosso alvo é ter discípulos. A célula é uma passagem que você faz. E um dia, eu ministrando sobre discipulado, abri para a pergunta. O irmão falou, pastor, me diz uma coisa. Qual é o segredo para fazer discípulo? Resposta, ser um discípulo. Só quem é discípulo pode gerar discípulo. Aí o outro levantou a mão e perguntou, pastor, qual é o segredo para ser um bom discípulo? Alguém já sabe? Ser um bom discípulo. Pastor, qual é o segredo para eu ter um discípulo fiel? Ser um discípulo fiel. Qual é o segredo para eu ter um discípulo comprometido, fechado comigo? Você ser um discípulo comprometido, fechado com seu discipulador. Porque discipulado não é sala de aula. Discipulado não é seminário. Discipulado não é ler livro de discipulado. Discipulado é transmissão de vida, é reprodução daquilo que nós somos. Então, como que Deus trabalha, irmãos? Lá no Gênesis diz, Ele cria todas as coisas plena. Deus não criou Adão um bebezinho, criou com 30 anos de idade, como se ele tivesse 30 anos, capacidade plena de reproduzir. Deus não criou a macieira pequena, ela foi crescendo, Ele criou a árvore frutífera que dê fruto. Então, na criação, Deus estabeleceu, primeiro cria-se a matriz, depois se reproduz. As fábricas hoje usam isso também. Primeiro ela faz uma matriz, um protótipo, testa, tira todas as imperfeições, resolveu aquilo, bota na linha de montagem, vamos reproduzir. Porque se ela não fizer uma matriz, vai sair cada um de um jeito. E às vezes o que a gente tem é isso, é cada um de um jeito. Que jeito? O seu jeito. Ah, eu não penso assim, eu não concordo, eu não isso, eu não aquilo. Não é discípulo. Não é discípulo. Discípulo é uma reprodução. Então Jesus não disse, espera crescer, espera consolidar, espera amadurecer e faça discípulo. O discipulado começa na consolidação.
Pessoa converteu, irmão, culto. Ah, não sei se eu vou. Crente não falta culto. Mas se quem está discipulando falta, entendeu? Irmão, não sei o que, não, a gente resolve com oração. Vamos orar. O discipulado começa quando ele nasce de novo. A ordem de Jesus é: vá e faça discípulo. Então por que temos que fazer? É uma ordem do Senhor Jesus. Segundo, por que nós temos que fazer discípulos? Por causa das gerações futuras. Irmãos, ontem eu falara isso aqui. Tem muita gente se espelhando em você. Isso aqui é a bênção, mas também pode ser o problema. Tem muita gente olhando para você. E a gente vai estudar os moveres de Deus que aconteceram na história antiga e recente. Nós vamos ver que todos os moveres de Deus se perderam da segunda para a terceira geração. Como que acontece? Deus dá uma visão ao homem, ele começa, e ele pega sangue, suor, lágrimas, depois naquilo edifica uma obra. Quem está do lado dele ainda consegue um pouco. Na terceira geração já não se faz nada igual, já não se reproduz mais nada. E eu olho para a história da nossa própria igreja. A gente ia fazer encontro, jejuava a semana toda, direto, 24 horas, uma refeição por dia. Nossos jejuns semanais, 40 dias de jejum. E fazia os propósitos, rapava a cabeça, botava só. A gente tinha que alcançar aquele alvo. Você chegava no final de semana, 3 ônibus saindo, 4 ônibus saindo, gente, aquela festa e tal. Você vai fazer um jejum hoje, terceira geração já. Aí você marca fazer um jejum de 8 às 18. É por isso que eu passo mal, pastor. Diluiu, se perdeu. 21 dias eu não posso, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E eu queria tanto, que essa semana passada, o irmão Madison está ali, levanta a mão, Madison. Olha aí, fiz o casamento dele semana passada, ele está em lua de mel, veio para a capacitação. Aqui na capacitação hoje. Casou sábado passado, hoje é sábado, 7 dias. Está aqui na capacitação. E viajei, foi lá no Rio Grande do Sul, com um médico que é especialista em jejum. Eu estou lá no aeroporto tomando café com ele. Ele falou assim: toda semana eu faço jejum de 12 a 24 horas. Eu só tenho 2 refeições livres por semana. E aí começou a falar. Eu falei: gente. Aí ele falou assim: pastor, me ajuda. Eu falei: eu acho que eu vou te levar para pregar na capacitação. Mas a ajuda que ele pediu foi essa. Ele falou: pastor, jejum eu já faço, jejum é uma coisa tranquila, eu só quero botar propósito espiritual. Como é que é o jejum com propósito espiritual? Ele falou: todo ser humano tem que jejuar, pastor, para renovar as células, matar as células cancerígenas, desintoxicar o corpo, tirar a gordura do fígado. Ele só começou a falar benefícios, e ele não estava falando da Bíblia. Eu falei: só isso já seria mais do que o suficiente para todo mundo jejuar. Entendeu? Mas nós temos razões bíblicas. Então, a gente percebe que de uma geração para outra as coisas vão se diluindo, irmãos. E o maior exemplo que nós temos de mover de Deus foi da igreja primitiva. E a gente lê Atos, a gente vê o povo estava junto, tinha tudo em comum. A gente fala: Deus faz isso na nossa igreja. Todo dia Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. E a gente quer isso também. Só que você vai olhar a vida da igreja, reunia, orava, todos os dias, no templo de casa em casa, faziam as reuniões com oração, partiam o pão, louvando a Deus, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, e Deus ia acrescentando. Mas a gente não participa, não prevalece na doutrina dos apóstolos, não quer orar, não quer jejuar, não quer isso, não quer... E Senhor, acrescenta. Tem um processo. Entendeu o que eu estou falando? Quem está comigo, diga amém. A gente quer a coisa muito rápida. Foi-se o tempo que uma pessoa botava milho na pipoqueira e ficava lá, mexendo, esperando uma pipoca estourar, outra estourar, voltar aqui e tal. Não, hoje a gente pega um saco murcho, joga no micro-ondas, estoura, a gente come e não saboreia coisa nenhuma. Pega o miojo aí, 3 minutinhos, está pronto e vamos lá. E as coisas de Deus não acontecem assim. Quando a gente traz isso para dentro da igreja,
O prejuízo é muito grande, tem um processo para a manifestação de Deus, de plantar, de regar, de cultivar. Então, a igreja primitiva não tinha curso de maturidade, não tinha curso de CTL, não tinha essas reuniões que nós temos. Como é que eles se tornaram o que tornaram? Durante 3 anos se perdeu no 4º ano, né? No 4º século, perdão. Os discípulos pegaram o Espírito de Jesus. Viu a vida de Jesus. Ontem eu falei para eles, saindo foi para descansar. Chegou lá, tinha uma multidão para servir, vamos servir. Aí terminou o evento. Tá Pedro, João, Tiago, ele falou, vai embora, entra no barco, deixa que eu concluo aqui, eu vou arrumar tudo, eu resolvo aqui o que vai sobrar, eu dou um destino e tal, vão embora. Os discípulos viram isso 3 anos e meio. Quando Jesus foi assunto aos céus, esses homens deram a vida por causa do evangelho, irmãos. Aí, os primeiros cristãos olham para a vida dos discípulos e se inspiram na vida deles também. E se tornam aquilo que nós vimos. Veio perseguição, não negava a fé. Na hora da oferta entregava tudo. Sabe, não tinha sacrifício, não tinha tanto apelo, não tinha tanta coisa. Os irmãos estavam orando lá, separaram Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo, vocês vão ser enviados. Amém, estamos aqui. Era assim. Porque um foi pegando do outro, irmãos. Hoje, qual é a grande renúncia, muitas vezes? O irmão chega no culto e fala, pastor, realmente Deus mudou minha vida. Porque hoje, tinha jogo do meu time e eu estou aqui. Olha a renúncia que ele fez. Pastor, agora eu vejo que eu estou crescendo, viu? Eu estava no jejum. Entrei no jejum, me deram um chocolate. Eu falei, como, não como? A luta dele é se vai quebrar o jejum ou não. Entendeu? Aí você não consegue muito além disso, irmãos. Porque qualquer coisa que gere desconforto, as pessoas pulam fora. Renúncia voluntária faz parte do discipulado. Quando eu preguei sobre restituição, eu falei sobre 3 tipos de restituição. Restituição daquilo que você perdeu. Deus te dá em dobro. Jó perdeu, recebeu em dobro. Restituição daquilo que te foi roubado. Se o ladrão for descoberto, pagará 7 vezes mais, diz Provérbios. Mas tem outro tipo de restituição que é de 100 vezes mais. Aquele que deixar pai, mãe, irmãos, amigos, terrenos, casas, por amor de mim, do evangelho, receberá 100 vezes mais. Ninguém está pedindo, eu que deixei. Eu que deixei. Eu estava conversando no carro com a família e falando para eles, né? Que praticamente um faz aniversário do lado do outro e novamente vai cair no jejum. Eu falei, filho, você vai ter sua recompensa. Que a gente vai estar no jejum, não vai dar para fazer festa, não estamos em época de fazer essa comemoração. Mas olha, é terça, fizeram no domingo, para mim está de bom tamanho. Então, eu tenho o direito de dizer, meu aniversário de casamento não abro mão, meu aniversário do meu filho não abro mão. Você tem o direito de fazer isso. Mas se você voluntariamente disser assim, eu estou abrindo mão. Não por minha causa, por amor de mim, disse Jesus, e do evangelho. 100 vezes mais você vai receber. 100 vezes mais. Você abriu mão, era legítimo. Era legítimo, é feriado, viaja, é legítimo. Mas você também tem a opção de abrir mão. E se você fizer isso, 100 vezes mais. Então, irmãos, nós temos que preocupar-nos com as próximas gerações. Porque nós estamos reproduzindo um tipo de evangelho. Se nós não nos honrarmos hoje, nossos filhos não vão se honrar. Se nós não nos submetermos hoje, nossos filhos não vão se submeter, vai ser difícil. Se nós não nos respeitarmos, eles não vão se respeitar também e não vão respeitar liderança nenhuma. E desde pequenininho meus filhos vão para a igreja, eu falo para ele, olha, você vai, eu sei que você vai correr, eu sei que você vai levantar. Se algum irmão chamar a sua atenção, você balança a cabeça, dá um sorriso e vaza. Não responde, não bate boca, não retruca, nada disso. Porque cada pessoa que está lá tem uma posição de autoridade.
Entendeu? Tive que ensinar isso. Creio que eles aprenderam, porque a criança vai ouvindo, vai vendo, e no final ela vai repetir numa intensidade maior. Conta-se que um irmão chamou lá vários irmãos da igreja para almoçar na casa dele. E a irmã, dona da casa, ficou lá, responsável de preparar o almoço, e aquela trabalheira, e cozinha, e corta, e não sei o que, e prepara a sobremesa, geladeira cheia, põe a mesa, e começa a chegar irmão, e quando estava todo mundo lá, a mesa posta, o dono da casa falou, vamos orar, falou, quem vai orar? Aí alguém falou, pede para o Joãozinho tinha só 7 anos, pede para ele orar. Aí a mãe falou, Joãozinho, ora para a gente. Ele falou, mãe, eu não sei orar. Ela falou, fala o que você está acostumado a ouvir mamãe dizer. Ele falou, então tá bom, deu as mãos e disse, Deus, por que veio tanta gente almoçar nessa casa hoje? Porque foi o que ele estava acostumado, que ele ouviu, durante o dia. Então, se hoje eu não me submeter, eles não vão se submeter. Aconteceu um fato entre nós, irmãos, isso deve ter 3 ou 4 anos, não me lembro, assim que o Instagram entrou em alta, e nós estávamos numa capacitação de pastores em São Paulo, e o pastor Aloysio foi ministrar, ele disse o seguinte, ele falou, irmãos, sabe o que eu pensei aqui? Eu pensei o seguinte, por que a gente não orienta os irmãos, cada um abrir um Instagram da célula? Esse Instagram da célula não é para você ter seguidores, para ter visualizações, nada disso não, só para fazer um registro, como se fosse um álbum da célula. E aí quando a gente quisesse ver a história da célula, o discipulador ia lá, olhava, teve evento ponte, dia tal, olha o visitante aqui, o dia que ele foi pela primeira vez, olha a célula aqui reunida, olha a comemoração, olha a célula toda no evento, e seria bacana. Se estivesse na frente, eu sento na frente, que é uma coisa que eu aprendi, líder senta na frente. Diga comigo, líder senta na frente. Líder senta na frente. Estou lá e tal, falei, nossa, que ideia fantástica, os pastores todos do conselho, os supervisores estavam lá, puxa, bacana, isso seria joia e tal, vou fazer isso. Terminou o culto, um dos nossos pastores falou para mim, pastor, tivemos um problema sério. Eu falei, o que foi? Meus 2 obreiros estavam lá atrás, deram pulos dessa altura, o que é isso? Instagram não é para célula, Instagram é uma coisa pessoal, não concordo. Quando ele falou isso para mim, eu falei, pastor, eles não vão ficar conosco, eles vão sair, pode se preparar. Ele falou, não, eles são a bênção. Não são não, porque o pastor não deu nenhuma ordem, deu uma sugestão, e eles reagiram dessa forma. Se ele pedir uma coisa difícil, eles não vão fazer, era só abrir o Instagram. Irmão, 3 meses, os 2 saíram. Só que eles não sabiam, que o pastor estava 1 mês conversando comigo, estava perto da conferência, queria ordená-los. Falei, não pastor, não boto minha mão de jeito nenhum. Não, mas que eles estão, não, que eles fizeram o seminário. Falei, não, pode ter feito o que for, eu não vou, eles não vão ficar, são rebeldes, não são discípulos, não estão conosco. 3 meses depois não estavam conosco, entende, irmãos? Então, quando chega nesse ponto, uma coisa assim, que eu não concordo, se tiver que fazer eu saio da igreja. Amigão, eu pago o teu Uber, vai embora. Eu chamo aqui para você, qual o destino? Então, pessoas assim não vão caminhar tanto tempo, irmãos. Nós temos que fazer um discipulado por reprodução. Hoje à noite vai estar entre nós o apóstolo Robert Dudo, do ministério do Dag Mills, lá em Gana. Eu tive a oportunidade de almoçar com ele, fiquei muito impressionado. Eu tenho mais de 100 livros, eu acho que 103 ou 105 livros do Dag Mills, do mesmo autor. 11 deles é falando sobre honra e lealdade. Honra e lealdade. 11. Os que nos deixam, os que são ingratos, os que nunca reconhecem. Lealdade, deslealdade. E aí ele vai
Tem um livro que ele fala só por que Judas traiu Jesus do ponto de vista emocional e espiritual. Ele mostra ali que no dia que Jesus mandou Judas carregar um cesto de pão, eu estou aqui para ser ministro, igual o seminarista lá ia ter conferência, o pastor Luiz pediu para o seminarista arrumar as cadeiras. Lembra disso, Ailton? Eu estou aqui sendo treinado para ser pastor, eu vou carregar a cadeira. Eu falei, rapaz, eu carrego, depois de 30 anos de ministério, eu ainda carrego cadeira. Tem um pastor aqui que já arrumou cadeira? E o cara está ali para auxiliar, eu vou carregar. Eu falei, tá bom, ok. Irmão, é isso que dá trabalho. Jacó trabalhou 14 anos para ter Raquel, 21 anos para ter paz. Jesus se preparou 30 anos para ter um ministério de 3,5. Hoje as pessoas querem se preparar 3 anos para ter um ministério de 30. Ele quer fazer uma maturidade, que é 6 meses, um CTL. Mas Deus vai me usar poderosamente. Pode ser. O que é discipulado? Eu me reproduzi. E aí vou te fazer uma pergunta. Não precisa responder, só para refletir. Como seria a igreja se todos chegassem no culto na hora que você chega? Como seria a igreja se todos contribuíssem do jeito que você contribui? Você tem 1000 pessoas, mas ela só contribui, só dá R$2 de vez em quando. Você ia sustentar uma igreja de 1000 com uma oferta de R$2? Como seria a igreja se todos liderassem da forma que você lidera? Se todos reagissem às direções dadas da forma que você reage? Que tipo de igreja nós teríamos? Uma igreja melhor, mais forte, ou uma igreja menor? E hoje eu vou fazer uma confissão para vocês aqui, que foi algo libertador que aconteceu na minha vida. Eu sei que Deus me deu alguns dons. Por exemplo, escrever é um dom. Eu gosto de escrever, irmãos. Gosto. Minha esposa sabe, escrevendo esse livro, quantas vezes ela acordou de manhã e eu ainda não tinha ido dormir. Sim ou não? Tinha ido dormir lá. Ricardo, eu falei, não estou com sono. Não estou com sono, estou aqui. Poxa, veio uma ideia aqui, um negócio e tal. Várias noites. Eu tenho outros dons que Deus me deu. Não é o caso, não quero citar aqui. E no início do meu ministério, eu passei muito tempo angustiando. Eu falo, Senhor, eu tenho que compartilhar isso com alguém. Eu tenho que impor as mãos sobre alguém. Eu tenho que dar isso para alguém. Porque se eu morrer, se eu passar, se eu sair, alguém tem que dar continuidade. E eu aprendi algo em Deus. Essa semana até estava com o livro aí. Está lá em cima no quarto. Pegue a unção, é o nome do livro. Ele diz, unção, você não passa para ninguém. A pessoa é que pega de você. Unção você não dá, você pega. Pega como? Ouvindo. Pega como? Anotando. Pega como? Recebendo. Irmão, eu vou dizer algo para você, de coração. Você não consegue ser ministrado por ninguém que você não tenha grande admiração. Você tem que admirar uma pessoa para Deus falar ao seu coração através dela. Senão pode ser a coisa mais maravilhosa, você não recebe nada. E quando eu encontro gente assim, eu falo, procura alguém que se admira, vai estar com ele, vai ser benção para você. Entendeu o que eu estou falando? Pode ser que uma pessoa não queira compartilhar a unção dela comigo, eu consigo pegar, e eu já peguei de muita gente. Já. Vou falar uma coisa para os irmãos, é uma prática minha. Mas todo mundo lá em Goiânia sabe disso. Eu vou para uma reunião em Goiânia. Quando eu piso em Goiânia, eu mando uma mensagem para o pastor Luiz. Pastor, já estou aqui, já cheguei. O que eu posso fazer para ajudar? Irmão, ele tem lá dezenas de pastores, não precisa de mim para nada. Não precisa. Ele tem equipe, já está tudo organizado na conferência. Aí ele fala assim, Ricardo, faz a listagem aí dos pastores novos para apresentar, tá? Traz para mim. Ou então vai lá, faz não sei o quê. Aí alguém chega assim, pô, você chegou, você já está lá com o microfone na mão?
Entendeu o que eu estou falando? Todas as vezes. Eu sei que está tudo organizado. Falo, pastor, estou aqui para servir, precisa de alguma coisa, fala comigo, estou à disposição. Isso não é maravilhoso? O que eu faço? Eu estou pegando a unção. Ele nunca marcou um dia, vem aqui que hoje eu quero passar a unção para você. E eu estava lendo a história de Billy Graham. Billy Graham ministrou em 185 países. Ganhou 260 milhões de pessoas, bilhões de pessoas, programa de rádio e televisão. Eu acho que na época dele devia ter 190, 191 países, depois alguns foram criados. Ele pregou em 185, ou seja, todos os países do mundo ele pisou. Fez 400 megas cruzadas evangelísticas. E você vai ler na história dele, que quando ele aposenta, ele está em casa, ele não está mais viajando. Pastores vão de longe na casa dele, sem marcar, tentando audiência. E ele mostra lá quantos grandes evangelistas foram levantados. Pessoas cruzaram o céu e dizer, pastor, o senhor foi o homem desse século. Eu quero que o senhor tenha. O que o senhor me aconselha? Põe a mão sobre a minha cabeça, ora. Um deles, Reinhard Bonk. Você vai ouvir na história dele dizendo, ele foi lá, pegou. Ele falou, eu tive em 185 nações. Poucas pessoas disseram, eu quero isso que o senhor tem. Mas pessoas cruzaram o oceano e arrancaram a unção dele. Esses grandes evangelistas internacionais, todos eles pegaram de alguma forma, entende? Então, entenda uma coisa, não é o discipulador que fica correndo atrás do discípulo, por favor, vem, vai ter reunião, não falta não, é o discípulo que vai atrás do discipulador. Não é o discipulador que fica, irmão, tem aqui, ó, se precisar, não, é o discípulo que diz, o que você tem? Olha, eu estou fazendo, o que você pode me ajudar? E foi assim que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, eu sou discipulador, após mim, negue-se a si mesmo, tem que negar, tome a sua cruz e siga-me. O discipulador vai na frente e o discípulo atrás. Só que hoje a gente está com as doenças da alma, as ziquiziram, as perebas, que o cara quer ser discípulo, mas quer ser tratado como multidão. Não dá, meu irmão. Você tem que mudar de posição. Ovelha, ovelha, multidão, multidão, discípulo, discípulo. Entende? Discípulo, discípulo. Terminou a reunião, você é o discípulo, ajuda. Vai começar, ajuda, levanta, pega a túnica, pega a toalha, tira a túnica, pega a toalha, pega a bacia. E vai servir. Vai servir. Vai atrás, o que eu posso ser útil, o que eu posso ajudar. Sempre tem alguma coisa que você pode, sim, ajudar. Precisamos, irmãos, reproduzir discipulado por causa da próxima geração. Eu tenho preocupado muito com a próxima geração. Eu não sei, alguns estudiosos dizem que até 2030 Jesus volta por causa daquele cálculo. Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo, ano 30 estaríamos chegando aí ao final dos 3, 6, né? 3 dias, né? Dos 3 dias, é isso, depois de 3 dias, ele voltará, terceiro milênio, iria começar o ano sabático, mas se isso não acontecer, daqui, vamos botar aqui, 50 anos, botar pouco, 50 anos, muitos que estão aqui não estarão mais, irmão. Não vão estar, com certeza. E aí, tem que ter outros fazendo. Tem que ter outros na mesma pegada, ou até mais, com mais pressão. Discipulado, não é o discipulador com a corda amarrada dizendo, vem irmão, vem por favor. Não, discipulado é o discipulador dizendo, calma irmão, calma aí, nós vamos fazer. Não, calma. É melhor você ter gente para tentar segurar do que estar empurrando. Empurrar é duro demais. Temos que fazer discípulos. Por quê? Terceiro lugar, porque precisamos estabelecer a autoridade do Senhor Jesus.
Olha o que o texto de Isaías diz para nós, Isaías 54, verso 13. Todos os teus filhos, serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Pastor, o que tem a ver paz com o discipulado? Ele está dizendo que o problema da humanidade é a falta de ensino. E não ser ensinado pelo Senhor tira a paz. Quando o ensino chega, a paz se estabelece. Vamos lá, Mateus 11, 28 a 30, esse você conhece de cor. Todos juntos. Palavras do Senhor Jesus. 1, 2, 3. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse texto aqui, você vai ter um rema agora, não é para não crente. Esse texto aqui é para crente. Esse texto aqui é para quem nasceu de novo. Qual é o problema de muita gente? A falta de jugo do Senhor. Ele não diz, eu vou colocar um jugo sobre você. Ele diz, tome o seu jugo. Você está cansado, está sobrecarregado, tudo é um peso, tudo é isso, é o quê? Sabe o que está faltando na sua vida? Jugo. Você sabe o que é um jugo? Traz o jugo aí para mim. Vou te mostrar o que é um jugo. Vou precisar de 2 voluntários aqui. Vem cá, Ailton, vem cá. Não, deixa ele lá. Não, vem que acho que vocês 2 vai dar bom. Vocês não sabem o que eu vou falar? Deixa aqui. Vamos lá. O jugo é isso aqui, ó. Bota aqui na cabeça. O jugo é um instrumento que o fazendeiro, fica aqui de frente lá, não, mais para frente. Quando vai arar a terra, ele coloca sobre o boi para ele seguir direção. Sem isso aqui, ele faz o que quer. Aí ele vai aqui atrás, dando a direção. E normalmente, o que o agricultor faz? Ele pega o boi velho e põe do lado dele o boi jovem. Esse aqui está acostumado a arar a terra. Esse aqui nunca arou. Então esse aqui, ele é forte, mas ele vai para lá, vai para cá, ele, entendeu? Aí ele vem e bota o jugo. Pá! Quando começa a andar, o boi quer vir para a esquerda, mas o boi velho, ele não é veloz, mas ele é consistente. Ele vai, pá, pá, pá. Ele ara a terra o dia inteiro. Por isso que em Marcos, Jesus é comparado ao boi, o servo que trabalha e não se cansa. Então você está andando, você vai andando, ele vai trazendo outro. Ele não quer, às vezes ele quer dar uma travada, mas o boi lá, ele tem força, ele leva isso. É disso que Jesus estava falando. Ei, você quer, está cansado, está sobrecarregado, vem a mim, eu vou te dar alívio. Mas ele diz assim, eu não vou colocar jugo sobre você, tomai, ele que tem que tomar. Jesus, coloca teu jugo aqui em mim, coloca aqui, bota aqui, ele é que tem que tomar. Ele diz, eu vou caminhar assim. E aí os 2 vão arar a terra junto, sabe? Os 2 vão caminhar junto, o boi velho e o boi novo. O que ele está fazendo aqui? Discipulado por reprodução. Depois de dias indo, voltando, sabe o que acontece? De manhã, quando o fazendeiro chega, esse boi já está pronto, ele já faz assim com a cabeça. Aí o fazendeiro vai, coloca o jugo lá e ele começa a arar a terra, e ele vai fazer igualzinho aquele. O que é discipulado, irmão? É o outro fazer igual eu já faço, agora eu passei para ele fazer, ele não vai fazer diferente, ele vai fazer igual. Você está entendendo, não? Se ele faz diferente, ele nunca teve um jugo sobre ele. Agora, olha o que a Bíblia diz. Ele diz assim, e encontrareis descanso
e encontrareis descanso para a vossa alma. Esse cansaço seu é falta de jugo. Ai, não sei, isso é um peso, estou em dificuldade, não sei o quê. Bota o jugo que você vai encontrar descanso. Por quê? Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele não vai te matar, ele vai te tornar altamente produtivo. Ele não vai te destruir, ele vai elevar a sua vida. Amém? Uma salva de palmas para os nossos atletas aqui. Jugo do Senhor. Obrigado, Daniel Marins, pelo excelente trabalho. Fez do jeitinho que eu pedi. Melhor ainda, saiu melhor. Você vai encontrar descanso. Vou falar uma curiosidade familiar. Quando meus filhos eram pequenos, coloquei os 3 para andar de cavalo, para desenvolver masculinidade, saber segurar as rédeas com as mãos e tal. Então todos os 3 frequentaram Ares, ia lá, e um sábado a gente ia pegar um cavalo para eles montarem. Mas lá atrás, quando só tinha o Natan, eu resolvi comprar um cavalo para ele. A gente tinha comprado, eu acho que tinha um outro, tinha comprado o sítio. Falei, vou comprar um cavalo para ele, vou deixar lá no sítio, pelo menos ajuda o sítio, e quando a gente for lá tem um cavalo para montar. E eu comprei um potro. Aí ele foi crescendo, cheguei lá, estava bichão, pelo assim, bonito, lustroso. Eu chamei o caseiro, falei, senhor Antônio, bota uma sela aí nesse animal, já tinha tudo lá, que eu quero andar com ele hoje. Ele falou, pastor, ele está arisco, chega perto, ele começa a dar coisa. Falei, não, cavalo é cavalo, vamos botar. Irmão, que luta para botar a sela nesse cavalo. Mas ele conseguiu, amarrou ele no coqueiro, botou ele. Eu montei no cavalo, o cavalo quase me mata. Não obedecia de jeito nenhum, saiu correndo por baixo das árvores, e tal. Daqui a pouco o portão estava aberto, eu para cá e ele para lá, eu puxava a rédea para cá e ele para lá, e ele saiu do sítio. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Quando saiu do lado de fora, ele começou a empinar, e eu fiquei igual o Zorro. E eu falando, meu Deus, o que é que eu faço? Clamei ao Senhor, em um momento que ele empinou, eu pulei fora, e ele saiu em disparada. E veio um vizinho e falou, pastor, sabe por que ele está assim? Porque ele está no cio. O senhor não castrou o cavalo? Eu falei, não castrei mesmo não. Tem uma égua aqui, no terreno do lado, e é isso que está tirando ele. Naquele dia eu falei, meu Deus, nunca mais eu pego um animal assim. Tem gente que é assim. Ninguém manda em mim, pai não mandou em mim, não sei o quê, pastor não vai mandar em mim, discipulador não vai mandar em mim. Tem mulher que é assim, marido não manda em mim. Vou te falar uma coisa sobre submissão. Submissão, ninguém obriga o outro a submeter. Isso é uma revelação. Por isso que a Bíblia não diz assim, marido, faça a sua esposa se submeter. Ele fala assim, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como a igreja ao Senhor. Por quê? Qualquer mulher que diga assim, eu não vou, não adianta. Nenhum marido, ele pode ser machão, o que for. Pode ser marombado, pode ser o que for. Ela não vai submeter. Então a submissão é uma decisão que você toma. Eu vou me submeter. Eu vou me submeter. Pastor Fábio está aí? Cadê o pastor Fábio? Pastor Fábio, ele já trabalha com a gente no evento de filhos de pastores há 10 anos, 9 anos, né, Fábio? E ele sempre fica responsável pela secretaria. Eu acho muito interessante que eu mando lá as tarefas para ele e falo, pastor, está aqui e tal, mas tive uma ideia assim, o que o senhor acha? Eu falei, não, pode escolher, eu vou fazer o que o senhor quiser. Toda vez ele responde assim, tem essa e tem essa opção, vou fazer o que o senhor determinar. Eu falo, puxa vida, ele nem precisava, é pastor de igreja, está lá, não tinha nem que vir servir, mas ele vem com esse coração. Eu falo, nossa, como isso é precioso, porque ninguém pode obrigar ninguém, irmãos, entendeu? Às vezes você diz, eu vou fazer, vem andar comigo, que você não vai fazer nada. O Espírito Santo faz.
Aí a pessoa vai ali voluntariamente, se submete. Entende, queridos? Salmo 58, verso 3 diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nasce e já se desencaminham, proferindo mentiras. Desde quando o homem é um desviado? Desde que o óvulo se encontra com o gameta. Fecundou, já tem um desviado rebelde sendo gerado dentro de você. Por isso que às vezes a gente não sabe como lidar com a pessoa que não bebe, não fuma, não tem doença na família, tem uma família margarina, doriana, ganha bem e tal. Você fala, como é que eu vou evangelizar esse camarada? É aqui, ó. Você tem que se colocar debaixo do governo de Cristo. É isso aqui. Aí o Salmo diz o seguinte, Salmo 2, verso 1: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra levantam os príncipes, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Olha o verso 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira e no seu tempo lhes há de falar, e no seu favor os confundirá, furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O que ele está dizendo? Essas nações do mundo, todas formadas por homens desviados, que se desviaram na concepção, eles se amontinam e tentam desestabelecer o governo de Cristo. Rompamos as cadeias, não vai ter jugo, não vai ter nada, ninguém manda em nós. É isso que ele está dizendo. Aí Deus diz assim: para resolver esse problema eu providenciei o remédio. Qual é o remédio? Salmo 2, verso 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O reino de Cristo é o remédio para as nações. Se a pessoa não tiver nenhum problema, porque é fácil você evangelizar quando ele está doente, quando ele está com crise no casamento. Vem para Jesus, Jesus vai consertar, Jesus vai te prosperar, não é? O cara não tem nada, você tem que dizer para ele: amigão, você tem que entrar debaixo do governo de Cristo, ele é o rei. Você não pode andar na independência, é dele que nós somos convidados a ser discípulos. E Colossenses 1,13 diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. O que é império? Império é uma situação imposta. Dom Pedro I estava debaixo da coroa portuguesa, se rebelou contra Portugal e se autoproclamou imperador. Ele disse: nós estávamos debaixo do império das trevas. Aí ele veio com mão forte e nos transportou para onde? Para o reino da sua luz. Antes, você estava debaixo do império, você não mandava na sua vida. Faraó mandava, todo mundo mandava, você não mandava. Tinha um império ali feroz, dizendo: bebe, fuma, trai, faz isso, faz aquilo, tudo de errado. Você estava ali debaixo do império. Ele veio e nos transportou para o reino. Agora tem um rei que governa sobre a sua vida. Você nunca fez o que você queria e nunca vai fazer. Um dia, meu filho Davi perguntou: pai, quando é que eu vou poder fazer o que eu quiser? Eu parei, eu falei: como é que eu respondo para ele? Aí ele continuou: quando eu casar, eu vou poder fazer o que eu quero? Eu falei: e aí, meu amigo, aí é que negócio, aí é que você não vai poder mesmo. Se você não pode agora, não, porque eu quero casar, ter a chave da minha casa, eu chego a hora que eu quero. Eu não chego a hora que eu quero. Ô Marcelinho, para eu mudar de rota, eu tenho que ligar. Estava saindo para ir, mas dei uma paradinha aqui. Se não, eu dou satisfação de tudo. Eu não posso, eu não tenho liberdade de botar a voz que eu quero no Waze. Sério. Um dia eu estou lá dirigindo, a mulher: por favor, dirija. Ela: quem é essa mulher? Falei: o Waze. Não quero mulher falando aqui nesse carro não. Bota. Eu falei: meu Deus, nem o Waze. Nem o Waze. Eu casei, a gente comprou um guarda-roupa grande e um gaveteiro. Eram 6 gavetas. 3 portas minhas, 3 gavetas minhas, 3 gavetas dela, 3 portas minhas. Um dia eu cheguei lá: só as coisas não estão mais aqui não, estão só aqui.
Falei, perdi o gaveteiro? Perdi. Resumindo, hoje eu tenho uma porta. E um lugar que eu boto meus 2 pares de sapato. O dela. Um dia, cadê o pastor William? Um dia o pastor William ligou para mim e falou, pastor, vou fazer um churrasquinho lá, quer ir? Eu falei, deixa eu ligar para minha esposa saber se eu quero ir. Amor, eu quero ir, o William está me chamando para um churrasco, eu quero ir. Ela, não, você hoje não, hoje a gente marcou não sei o quê. Eu falei, ó, minha esposa falou que eu não quero ir não vou não. Mas eu mantenho a pose, entendeu? Eu não fico falando não. Morei com meu pai e não mandava na minha vida. Morei de favor, 3 famílias diferentes, não mandava na minha vida. Meu sonho é, eu vou casar, vou fazer o que eu quero. Caí no golpe. Então você que é solteiro, o golpe está aí, cai quem quer. Acabou de cair. Tem gente que está doido para cair num golpe. E vai cair ainda nessa capacitação. Isaías 9,6. Estou terminando, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Olha só, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Yeshua Hamashia, Yeshua significa aquele que tem a envergadura para governar. Ele governa sobre a nossa vida, amém, irmãos? Não estamos mais no império, mas ouça, não estamos debaixo de uma república democrática, nós estamos debaixo de um reino. O rei fala e nós obedecemos, amém? Vou contar uma história para terminar. Um dia, Jesus estava passando em Jericó, tinha um homem em cima de um sicômoro, Zaqueu. Jesus parou e falou, ei Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Pousar significa jantar, dormir, tomar café da manhã e sair no dia seguinte. Qualquer homem casado entende o que eu vou falar. Você vai ter um problema sério se você levar alguém para fazer uma refeição sem ter avisado com uma semana de antecedência a sua esposa. Porque se você leva e chega na hora, ela fala, como é que você faz? Ela te chama lá no quarto. Vem cá olhar um negócio para mim. Você é louco. Você trouxe, não tem nada. Não fiz nada, casa desarrumada e tal. Agora imagina, eu fiquei imaginando, o que não está na Bíblia não, é a imaginação do pregador. O dia que Zaqueu chegou em casa correndo, mulher, prepara a comida aí que Jesus está vindo. Jesus, você é louco. E tem mais, está vindo ele e mais 12. Como é que você convidou Jesus com mais 12 para vir na nossa casa hoje, essa hora, preparar jantar, dormir, roupa para todo mundo, e depois amanhã, café da manhã? Você é louco. Ele disse, eu não convidei, ele é que se convidou. E quem manda nessa casa? Então, eu pensei que era eu, mas agora é ele. Agora é ele. É ele que manda. Ele falou que vem, ele vem. A mulher de Zaqueu não teve o que fazer. Pegou um frango, fez um ensopadão, cortou a coisa toda. Botou batata, fez aquela coisa assim, um arroz, tudo de última hora. Quando a mesa estava posta, Jesus sentou com os discípulos e falou, vamos dar graças. E Jesus começou a orar e se prolongou na oração. Pedro estava com muita fome. Aí ele abriu o olho durante a oração, foi lá, pegou a perninha da galinha, comeu. Quando Jesus estava orando, pegou os ossinhos e escondeu lá embaixo do tapete. Quando Jesus falou amém, Jesus pegou e foi repartir. Coxa para um, sobrecoxa para outro. Tal. Jesus falou, interessante, só tem uma perna da galinha aqui. Aí Pedro, Senhor, mestre, deixa eu explicar. Nessa região aqui de Jericó, as galinhas costumam ter só uma perna.
Ele falou, é Pedro, é Jesus. Tá bom, aí dividiu lá irmãmente e tal, todo mundo comeu. No outro dia de manhã, acordaram, tomaram café, na hora que iam saindo, Pedro viu uma galinha, estava meio frio o tempo, e no frio a galinha faz isso, ela encolhe uma perna e fica numa só, já viu não? Aí Pedro, para justificar, falou, mestre, olha lá, não falei? Ali tem uma galinha que só tem uma perna. Aí Jesus abaixou, pegou uma pedra e jogou. Quando ele jogou, a galinha saiu correndo. Jesus olhou para ele e ele falou, mestre, tu não cessas de fazer milagres. É só para concluir a história. Não está em Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Quem quer ser discípulo? Quem quer ser discípulo? Concluo agora. Primeiro, precisamos ter uma vida exemplar. Você ensina o que sabe, mas reproduz o que é. Segundo, precisamos estar dispostos a gastar nossa vida em alguém. Discipulado é investimento de tempo, recurso, dinheiro, de tudo. Tudo você vai investir em alguém. Invista em gente, é melhor do que investir em coisas. Terceiro, quem quer viver vida de discipulado não pode ter agenda oculta. É muito ruim. Você está contando com a pessoa e a pessoa está com outros planos. Eu já tive muita gente assim. Pastor, conta comigo. Pastor. Daqui a pouco. Estou indo. Indo para onde, irmão? Não, é que eu estava aí na expectativa. Você nunca mencionou isso. Agenda oculta. Planejando outras coisas. Não tem como ter discipulado assim. Tem que andar na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quarto, ou quinto, discipulado verdadeiro é reconhecer o senhorio do Rei dos Reis sobre a nossa vida. Jesus foi crucificado. Os romanos fizeram uma placa em 3 idiomas: Rei dos Judeus. Quando o sumo sacerdote viu afixando a placa, foi lá para Pilatos e falou: não deveria ter escrito, ele é o Rei dos Judeus, deveria ter escrito, ele disse que era o Rei dos Judeus. Pilatos olhou para ele e falou: o que está escrito está, ele é rei e ponto final. A placa não vai mudar o que ele é. Ele é o Rei dos Reis. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Fica de pé. Se você tem com você aí o seu discipulador, vai até ele agora. Procura ele agora e fala: irmão, irmã, quero caminhar nessa pegada contigo. Quero caminhar no discipulado. Eu não quero ser multidão. Eu não quero ser apenas ovelha. Eu quero ser discípulo. Eu quero andar com discípulo. Conta comigo. Se é esse o seu coração, diga: conta comigo. Conta comigo. Amém? Vamos ter esse tempo, 2 minutinhos para você sair rápido do seu lugar, procurar seu líder, seu discipulador e dizer para ele: nós estamos juntos. Conta comigo, conta comigo. Aleluia.